Bom dia, meus amores do sexto ano. Vamos continuar o capítulo 7, né? Vamos dar uma sequência, tá ok? Falando sobre o relevo da Terra. Vamos falar um pouquinho sobre as tectônicas de placas, né? A teoria de tectônica de placas explica por que os continentes se movem, né? Segundo a teoria, a litosfera está dividida em grandes partes denominadas placas tectônicas, que flutuam sobre o manto e se deslocam, renovando e modelando a crosta terrestre, que se recria e se destrói de forma contínua. Os limites ou bordas das placas são zonas de grande estabilidade, onde se produzem tremores superficiais e terremotos profundos, sobretudo nas zonas de subducção. Por essa razão, são as áreas de maior risco sísmico do planeta. Então, por conta disso, né, que existem os tremores, os terremotos, porque as placas tectônicas elas se movem, né? E a litosfera está dividida em 12 placas tectônicas, que podem ser continentais, oceânicas ou mistas. São as placas euroasiática, norte-americana, sul-americana, pacífica, africana, indo-australiana, antártica, arábica, das Filipinas, do Caribe, do Cocos e a de Nazca. Então, são diversas placas, né? Em cada parte do nosso planeta existem, e por conta disso que ocorrem em algumas partes do mundo, né? Os terremotos. Vamos ver um pouquinho sobre a criação e a destruição da crosta, tá? Como ocorre. A crosta oceânica se cria ou se renova nas zonas de expansão ou divergentes. Estas são áreas de separação das placas por onde sai o magma, né, e forma uma lava, que ao resfriar-se, se torna sólido. Essas zonas de expansão se encontram nas dorsais oceânicas, no fundo dos mares e oceanos, onde se forma continuamente a crosta terrestre. Essa é a razão porque a crosta oceânica é mais recente do que a continental. Nela também se formam os vulcões. Aí aqui está mostrando, né, no livro, que ocorre aqui no meio, tá vendo lá? O magma sai por ali, né? Quando ocorre a erupção dos vulcões, tá? A crosta continental se destrói ou desaparece nas zonas de subdução, que são áreas onde as bordas das placas se chocam, uma mergulha para baixo e outra, né? Um fenômeno também conhecido como movimentos convergentes, tá? Isso ocorre nas fossas marinhas, onde os materiais se destroem e desaparecem no manto, enquanto a placa superior se eleva. Nessas zonas de choques violentos entre duas placas é onde se formam as grandes cordilheiras. Aí aqui, essas fotografias aqui estão mostrando, né, como se formam, né, passo a passo até se formarem as grandes cordilheiras, né. As placas com movimentos convergentes, né, tá mostrando aqui, uma por cima da outra, né, os movimentos são convergentes. As placas também podem se deslizar literalmente uma em relação à outra. Nesse movimento não ocorre formação nem destruição da litosfera, tá? Agora já as placas com movimento transformante, uma do ladinho da outra, tá mostrando aqui no livro, ocorre a formação, né, do relevo, né, como as dobras e falhas, né?
Então o relevo ele vai se transformando de acordo com o movimento das placas tectônicas, tá? Por isso que ocorre variedade de relevo na Terra, tá bom? O tectonismo compreende todos os movimentos que deslocam e deformam as rochas que constituem a crosta terrestre. Esses movimentos são ocasionados pelos agentes internos, isto é, pelas forças que vêm do interior da Terra. Então, ela vem de dentro para fora, né? E vai ocasionando mudanças, tá? Os desdobramentos são ondulações que ocorrem em rochas que oferecem pequena resistência às formas internas e são modeláveis, ou seja, vão ser, como eu estava falando, né? O anticlinal é a parte de um dobramento, se caracteriza por possuir uma forma convexa, arredondada, né? E o sinclinal é a parte do dobramento que possui uma forma côncava, essa forma aqui, ó, tá? Bem côncava, tá vendo? Côncava. As falhas e os falhamentos são fraturas ou desnivelamentos que ocorrem na crosta terrestre em áreas em que as rochas são mais resistentes às forças internas e se quebram, entendeu? Elas acabam se quebrando, né? Em vez de se dobrar. Aí aqui tá mostrando várias rochas quebradas, né? A falha normal, tá vendo? A falha horizontal, vários tipos de falhas, né? Aí aqui tá mostrando como são as falhas quando ela se quebra, os tipos de falhas. Os agentes modeladores. O movimento das placas é responsável pelos fatores que modificam e influenciam diretamente na aparência da crosta terrestre. São divididos entre fatores internos e externos. Os internos são aqueles que atuam no interior da superfície da Terra, às vezes com grande violência e rapidez, como os terremotos e as erupções vulcânicas. Então, eles são muito violentos e muito rápidos, né? Uma coisa devagar, né? E tem o tectonismo ou abalos sísmicos, que são os tremores, né? Movimentos naturais violentos procedentes do interior da Terra, que se deslocam e deformam as rochas que constituem a crosta terrestre. São causados pelo choque ou deslizamento entre placas tectônicas ou por erupções vulcânicas. O terremoto se origina no hipocentro, isto é, no ponto de origem do terremoto, no interior da Terra, desde onde se expandem as ondas sísmicas, vibrações produzidas por um sismo ou terremoto, até a superfície, que se propaga a partir do epicentro. A intensidade dos terremotos varia e se mede com o sismógrafo, ou seja, tudo parte do centro da Terra, né? Centro lá do oceano, e aí ocorrem as erupções vulcânicas por conta das placas tectônicas, tá? Os terremotos, os abalos sísmicos. Vamos entender um pouquinho sobre o vulcanismo. Outro agente interno de modelação da paisagem terrestre é o vulcanismo, né? Condenadas como vilãs em muitas tragédias da humanidade, as erupções vulcânicas expulsam vários materiais como lava, muito quente, cinzas e gases, desde o manto da Terra a aproximadamente 30 quilômetros de profundidade, até a superfície, né, na crosta terrestre. E são também uma grande oportunidade de vermos o que existe no interior da Terra, né?
nós conseguimos perceber qual tipo de material, como o que há lá no interior da Terra quando ocorrem as erupções vulcânicas, né? O material resultante da erupção vulcânica se acumula em reservatórios existentes logo abaixo da crosta terrestre. Depois se consolida, formando montanhas e ilhas, tá? Os vulcões são, na verdade, montanhas com o formato de cone, de alturas variadas, resultantes do acúmulo de magma, né? Então, as montanhas, a gente pode perceber que ela é formada dessa forma, tá bom? Os vulcões que entram constantemente em erupção são denominados ativos e os que se encontram sem atividade são chamados de extintos. Geralmente, os que se encontram ativos são situados no limite das placas tectônicas. A zona da Terra onde se concentra quase metade da ocorrência de vulcões e terremotos é o litoral do Oceano Pacífico, tá? Que ficou conhecida por essa razão como o Círculo de Fogo do Pacífico, né? Então, vocês puderam perceber como ocorre o relevo, né? Através das placas tectônicas, a crosta terrestre, né? As montanhas, as formas de relevo ocorrem por conta do que há embaixo, né, da Terra. E quando os vulcões eles entram em erupção, nós podemos visualizar qual tipo de material, como é lá embaixo, né? É muito importante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do capítulo 7. Um beijo, até a próxima aula. Fiquem com Deus.